Vamos ler Efésios, capítulo 1, versículo 10. Efésios capítulo 1, vamos ler versículo 9 em diante. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Pedimos que o Senhor nos ajude enquanto falamos sobre a sua palavra. Ela é verdade. O mundo não a vê nem a conhece. Mas o Senhor disse: vós a conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Sua palavra é o Espírito de verdade. Ajuda-nos então a conhecer e viver melhor estas coisas, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Temos comentado sobre vários títulos e eu vou falar hoje sobre um já conhecido, mas para tentar ajudar mais algumas pessoas. O tempo terminou. A pergunta foi dirigida ao profeta e, ao ler esta pergunta, você vai ter que ter luz do assunto, porque senão você pulará o cumprimento da palavra. Perguntas e respostas número 3, a partir do parágrafo 141, a pergunta 15ª. Agora, se o tempo cessar quando os selos forem abertos, então o milênio é também terminado, não é? Mas a pergunta que fizeram, as pessoas pensavam diferente. Se os selos foram revelados, o tempo terminou, então acabou o milênio também? Não. O tempo não terminou quando os selos foram abertos. Agora tem que se entender que tempo que as pessoas não percebem sobre a pergunta e a resposta que o irmão Brano estava dando. Porque eles perguntaram se ao terminar o selo, se aí acabava o tempo, então aí tinha acabado o milênio também, tinha terminado o milênio. Quando você sabe que ainda tem 1000 anos para terminar o milênio. Nós ainda nem começamos o milênio. E a pessoa já estava dizendo, se terminou o tempo, os selos foram revelados, então terminou o milênio também. Por isso, o irmão Brana diz desta maneira: o tempo não terminou quando os selos foram abertos. Daqui a pouco eu vou ler para vocês porque o tempo terminou. Que tipo de tempo é esse? Confundiram isso. O que aconteceu? Os mistérios foram revelados.
Não que o tempo cessou. Somente observe. Observe atentamente agora. Rode a fita se você tem isto na fita, que é o selo. É só rodar o selo, para você saber. O tempo nunca cessou, até que este deve ser um pós-milenialista, ou algo que fez a pergunta. Porque, veio, temos 1000 anos após a igreja ir para casa e voltar sobre a terra. Então o tempo cessará no novo céu e na nova terra. Amém? Então, isso daqui, para nós, já deve bastar para saber que a pessoa que fez a pergunta estava mal formada. Se o tempo terminou quando os selos foram revelados, então terminou também o milênio? Não. Então o irmão Brana passou a esclarecer com respeito ao tempo que termina depois do milênio. Ele não fala aqui sobre o tempo das eras, quando termina as eras, mas quando termina o tempo para começar novos céus e nova terra, que não é tempo mais, é eternidade. Amém? Então, guardar assim, 7.000 anos, como o milênio. Você tem 7 eras da igreja, então aí depois tem a Santa Convocação, que é a eternidade. É o espaço de tempo que estamos vivendo, que você é chamado à eternidade. Mas você não foi para a eternidade, mas você está vivendo na eternidade, porque este é o lado espiritual do qual você vive, a eternidade. 7.000 anos. Quando terminar o milênio, aí termina os 7.000 anos. Quando termina, aí vai para o 8º. O 8º é eterno, é Santa Convocação. Aí, novamente, é que você vai ter que entender que é eternidade. Dali para frente é eternidade. Amém? Isso daqui eu tenho que ler para que você possa entender, porque tem os dois lados e as pessoas não compreendem. Esse lado que vou pregar é o lado das eras. Não adianta nada eu falar para vocês que o milênio, lá depois do milênio, acaba o tempo. Então, ainda tem 1000 anos para frente ainda. Vamos falar de algo que aconteceu agora. São coisas que têm acontecido há pouco tempo. Isso que nós lemos, Efésios 1:10. Está aqui na mensagem O Futuro Lar, 204. Já passamos por isso. Mas para esclarecer mais um pouco sobre esse tempo que terminou. Efésios 1:10 é chamado, agora, se vocês o estão apontando, Efésios 1:10 é chamado não uma dispensação, nem o 7º dia, é chamado a plenitude do tempo. Guarde bem o que o irmão Brana está tratando, esse Efésios 1:10, com o tempo que nós estamos vivendo. Ele não é chamado o 7º dia, não é chamado uma dispensação, por isso o irmão Brana diz na mensagem do primeiro selo, 90 e 91, ele diz, depois de Laodiceia, não tem mais eras da igreja. Isto é, não tem mais dispensação. Mas ele mesmo ensinou que o tempo do Espírito Santo, ali no lugar onde está o Espírito Santo, você vai ter várias eras. Ele chamou de era da noiva, era do filho do homem. E se você for ver, era é uma dispensação. Ele estava ensinando aqui que não há mais dispensação depois de Laodiceia, porque Laodiceia termina. O que você encontra em Apocalipse 2 e 3, ali encerra as dispensações, que são as 7 eras da igreja. Em Laodiceia, encerra. A nossa era, ela vem recebendo vários títulos, porque é o tempo da manifestação do Filho do Homem. Isto aí é uma era eterna, conhecida também, a era do Espírito Santo. É era eterna. Mas é o período que nós estamos vivendo. Amém? Vamos ler então aqui para vocês entenderem. E quando a plenitude do tempo tem vindo,
Aí é quando o tempo tem sido cumprido. Quando não há mais tempo, então entras a eternidade. Até Laodiceia é tempo. Depois da era de Laodiceia, quando você sai de Laodiceia, você não entra numa outra era, uma outra dispensação, porque não tem mais. Mas este espaço do Espírito Santo, que o irmão Brana chamou também de era eterna, dispensação eterna, isto é porque tem a manifestação do Filho do Homem nesse espaço de tempo. Quando cumpre a plenitude do tempo, guarde bem isso, porque Israel seria pisado até que os gentios completassem o seu tempo. A Israel já não é pisado mais desde 1948. Eles voltaram para lá, eles já são um país, têm uma bandeira, eles estão ligados à ONU. Então, o que você tem que notar é que ninguém está pisando mais em Israel, senão hoje para passear, para turismo. Israel está bom para turismo de povo hoje. Certo? Mas tinha um tempo que não podia. Quando um gentil pisava em Israel, era para massacrar Israel. Hoje não. Hoje eles vão fazer turismo em Israel. Por quê? O tempo dos gentios, quando chega a plenitude dos gentios, plenitude quer dizer estado pleno, completo. 7 eras da igreja é o estado pleno das eras. Quando chega ali, terminou o tempo. Então Israel foi pisado até que terminasse o tempo, completasse o tempo dos gentios. Quando terminou o tempo dos gentios, Israel passou a ser visitado hoje como um país turista. É o que o povo está fazendo. Presta atenção. Aqui o irmão Brana vem e explica sobre Efésios 1:10. Ele diz: é aí quando o tempo tem sido cumprido, quando não há mais tempo. Então entras a eternidade, que é no Espírito Santo. A era de Lutero terminou. A era metodista terminou. E a era pentecostal terminou. Agora, todos nós sabemos que a era pentecostal é Laodiceia. A era pentecostal tinha que dar lugar para a era do astronauta, que é o Espírito Santo. Se você estiver em Laodiceia, você não é astronauta. Você é avião. Enquanto você estiver em Laodiceia, lutando pelos seus direitos em Laodiceia, você está lutando pelos seus direitos de um avião. Porque a era do cavalo e da carroça foi Lutero, a era do carro foi Wesley e a era do avião foi os pentecostais. Mas a era que nós vivemos hoje é a era do astronauta. Não estamos lá atrás, estamos aqui na frente. Se a era do astronauta, agora você não está mais em Laodiceia. Você teve que sair de Laodiceia para poder entrar nesta era do astronauta. Contagem regressiva, parágrafos 75 e 76. O irmão Brana diz: estamos entrando em uma outra era. Bom, ele mesmo diz que não tem mais era. Mas isso daqui é para mostrar que é o tempo, a dispensação da esposa de Cristo na terra. Está entrando nessa dispensação, fora das eras que completou o corpo, completou a plenitude dos tempos, durou até Laodiceia. E os gentios pisaram Jerusalém até que a sua plenitude cumprisse, completasse. Quando completou 7 eras da igreja, então o gentio não pisa mais Israel. Somente agora estão indo lá para passeio. É o que eles querem. Mas isso é cumprindo a Bíblia. Nós temos que ver essas coisas. A Bíblia é cumprida. Então a era de Lutero terminou. A era metodista terminou. A era pentecostal terminou. Quer dizer, a era de Laodiceia terminou. Se você for em perguntas e respostas, número 4, parágrafo 74, quando perguntaram para o irmão Brana se a era de Laodiceia terminou, ele disse que não, também. Ele também disse que não terminou, porque é uma era que dura até o rapto.
Aqui ele diz que terminou por quê? Porque completa o tempo. Deu a plenitude do tempo, então ali termina a era de Laodiceia. Irmão Branham, você não pensa que ele falou duas coisas, como crendo em duas coisas diferentes. Não, você que tem que ver onde que aquilo se cumpriu. Ele não veio para poder destacar aqui, não, isso cumpriu aqui, e o outro você tem que esperar mais um tempo. Tem coisas que Deus diz para ele, não diga a ninguém. Isso faz parte da terceira puxada. Estas coisas que o irmão Branham fala dessa maneira, só pode fazer parte da terceira etapa. Porque você vê duas coisas e não são duas, é uma só. A era terminou, sim, para quê? Para que entrasse a era do Espírito Santo, tempo eterno do povo de Deus, que sai de Laodiceia e recebe a palavra do profeta, que ali está o ministério do Filho do Homem, saiu fora de Laodiceia. E se Cristo não está em Laodiceia, muito menos Cristo exerceu seu ministério de Filho do Homem dentro de Laodiceia. Ele teve que sair. Por isso, capítulo 4, verso 1 de Apocalipse, sobe aqui e te mostrarei as coisas que hão de suceder depois dessas. Então, depois de Laodiceia, outras coisas que já sucederam, o profeta subiu ali para poder ver e clarear para nós estas coisas. Bom, a era de Lutero terminou, a era de Wesley, que é metodista, terminou, a era pentecostal, que é Laodiceia, terminou, e ele pergunta assim, ó, em que entra agora? Na eternidade. O que é eternidade? É o Espírito Santo. Porque é o oitavo, e não existe o oitavo dia. O oitavo é o primeiro novamente. Você conta do primeiro ao sétimo, o oitavo dá no primeiro dia outra vez. Então, ali, você conta da primeira à sétima era, quando chega no Espírito Santo, então está novamente o número 1. A era eterna está ali. Em que entras, depois de Laodiceia? Em que entras? Ele diz na eternidade, que é no Espírito Santo. Você entra na eternidade, onde não há tal tempo, segundo números, ou tempos e coisas. Amém? Amém. Estas coisas, eu quero só passar por isso para te dar uma ajuda, te auxiliar em alguma coisa. Agora, foi revelado os selos? Foram. Para revelar os selos, terminava o tempo? Terminava. Então, aí entramos em Apocalipse 10. Vou ler aqui, Apocalipse 10, para vocês compreenderem. Este é o tempo que terminou. O tempo do mundo não terminou porque você está aqui num tempo ainda. O seu corpo está limitado ao tempo. Quando terminar o tempo para esse corpo aqui, então não serás mais dominado pelo tempo, mas você voará pela força do pensamento. Como você pensa hoje, na mesma hora que você está aqui, você pode pensar no Japão, então já estaria lá. Na Inglaterra, já estaria lá. Você andaria, voaria a força do pensamento. Mas esse tempo te limita. Luz, matéria e tempo é o que forma o ser humano. Ele está dentro de luz, matéria e tempo. Ele é limitado ao tempo, ele tem uma matéria, e a luz ele entra em contato através dos olhos, diz o profeta. A fase presente do meu ministério. Irmão Branham fala sobre isso. Então, quando você passa de luz, matéria e tempo, aí você entra numa outra esfera que você não conhece se não ligar o rádio e a televisão, que é a quarta dimensão. É o rádio, a televisão, as doenças. Você sabe que as doenças estão na quarta dimensão. E o que acontece? Você vai num aparelho raio-x, aquele aparelho detecta. A doença está ali, ela está numa quarta dimensão. Porque ela não está sendo vista pelos olhos que você tem, mas agora tem que usar aparelhos, assim como para ouvir vozes que tem aqui dentro, e para ver imagens que estão aqui dentro, tem que ligar a televisão, ouvir um rádio, ligar um rádio, para você poder acompanhar o que está aqui.
Porque aqui está cheio de vozes e de imagens. Mas você está vendo? Ninguém está vendo nada. Quando você liga seu televisor em casa, você pensa que o seu televisor está buscando lá no Rio de Janeiro, lá em São Paulo? Não. Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília está mandando para dentro da sua casa. Não é o seu aparelho que busca lá. O seu aparelho só capta o que eles jogaram no ar, e aquilo vem em forma de fagulha e chega no tubo do seu televisor e forma a imagem. Chega no seu rádio e reproduz o som do áudio. Isso daí já foi enviado por lá, mas você não ouve, você não vê, enquanto não ligar um aparelho. Está numa outra dimensão. Irmão Branham diz que assim estão os anjos aqui. Eles estão aqui numa outra dimensão que você não vê. William Branham, como profeta, ele chegava ao ponto de dizer na hora do discernimento: ele está aqui. Ele sabia que ele estava. Ele via ao lado dele o anjo que o seguia. E tinha hora que ele ficava falando em discernimento com a pessoa, conversando com a pessoa, até que aquilo chegasse. Quando chegava, ele já detectava aquilo. Era uma outra dimensão que o profeta entra. O natural não pode entrar. Um homem simples não pode entrar. Nós, como pastores, não podemos entrar. São poucos olhos que veem essas coisas quando acontecem na igreja. Ele diz: você vê a coluna de fogo, está aqui. Aí você pode ver a coluna de fogo através de uma foto. Mas você teria que ver a coluna de fogo como William Branham via. Ele via a coluna de fogo em cima da pessoa doente. E logo ele tinha um discernimento o que aquela pessoa estava sofrendo, o que ela tinha, qual era o nome da pessoa, o endereço da pessoa. Aquela coluna de fogo está ali. Ele sabia, porque ele vivia nesta outra dimensão. Entendeu? Ele passava da nossa dimensão à dimensão profética. E nós temos que ouvir e crer. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, para o nosso tempo, para você ver, esse tempo que terminou, está dentro do período das eras da igreja. Apocalipse 10, versículo 3. E clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Quer dizer, que não haveria mais tempo. A outra tradução mostra isso. Que não haveria mais tempo. Mas nos dias da voz do 7º anjo, estas coisas seriam concluídas exatamente nos dias da voz do 7º anjo, que você perceberia que tempo que haveria acabado. Então tem o tempo do mundo que termina no novo céu e nova terra. Mas tem o tempo das eras, que já foi proclamado aqui em Apocalipse, que foi nos dias do irmão Branham que o tempo acabou. Então, que tempo é esse? Vamos agora às mensagens. Eu tenho aqui alguma coisa para ler para você. A festa das trombetas, 148. Vou ler lá para o final do parágrafo. E aquele Espírito pegou as nações do mundo, de acordo com as profecias de Ezequiel e o restante deles. E eles foram soltos sobre os judeus, falando daqueles 200 milhões de cavaleiros, que são demônios espirituais, que foram soltos sobre os judeus, que não sabiam nada sobre o Espírito. Aí estão seus mistérios, que estão escondidos sob aquele selo ali. Vem, observe que nós passamos por isso. E eu lhes mostrarei esta trombeta aqui, esta última trombeta. O que acontece? Aí estão eles. Essas trombetas foram soltas para os judeus. Não vê você? Não sobre os gentios. Aqui está o nosso tempo. Os gentios, quando aqueles selos são abertos e selados,
Agora aqui parece que tem duas coisas ao mesmo tempo. O selo está selado. O selo tem que ser aberto. Aí o irmão Brana usa nesse parágrafo a expressão: quando aqueles selos são abertos e selados. Então a pessoa pensa, ele foi aberto, mas depois ficou selado outra vez. Não. Porque quando ele é aberto, ele é selado aberto. Quando ele estava fechado, ele era selado fechado. Amém? Entende? Um selo fechado estava selado. Capítulo 5 de Apocalipse selava o livro fechado. Capítulo 10 de Apocalipse sela o livro como? Aberto. Ele sela o livro aberto. Ele não está fechado mais. Ele está selado aberto. Amém? Então, quando aqueles, para os gentios, quando aqueles selos são abertos e selados, o tempo terminou. A igreja foi chamada. Outra coisa que precisa se notar, a igreja foi chamada, pensa que a igreja foi para o céu. Os 144 mil foram chamados. Mas foram chamados para onde? Para Jerusalém. Aí os 144 mil foram chamados para a sua terra. Mas ainda não apareceu Moisés e Elias. A igreja, depois que aqueles selos foram abertos e selados, aberto, e Deus não sela uma coisa aberta, fechada, ele sela fechado, e ele sela aberto. Quando ele diz que está fechado, está selado. Quando ele diz que está aberto, está selado também. Amém? Selado, aberto. Amém. Então, para os gentios, quando aqueles selos são abertos e selados, o tempo terminou. Então, o tempo que terminou é para os gentios. Para que Deus possa agora chamar a sua esposa. Ele diz aqui, o tempo terminou e a igreja foi chamada. Aí é hora de chamar dos lugares, das denominações, dos movimentos, das tantas fés que existem, ser chamados para a fé original, chamados para os selos abertos e selados abertos. Isso daqui é tão claro que a pessoa hoje que lê as mensagens de Mombrana e dizer assim, os selos não foram revelados, ele está pior que cego, porque o selo está aberto e selado aberto. Deus põe um selo quando aquilo está fechado. E Deus põe um selo quando aquilo está aberto. Você é uma pessoa que está selada. A Bíblia diz que nós estamos selados. William Branham pregou uma mensagem mostrando que nós estamos selados dentro e o diabo selado fora. Se você está selado dentro, quer dizer, o diabo não pode entrar mais, porque já tem um selo. Nenhuma carta, você escreve uma carta, por mais simples que ela seja, é respeitada em todo o Brasil, desde que ela é selada. Você foi no correio, mandou uma carta, ela é simples, não importa, mas ela tem um selo simples. Ninguém pode mexer naquela carta. Não importa o quão simples é o selo de Deus. Depois que Deus abre e sela aquela simplicidade aberta, ninguém, não há denominação, não há homens grandes, não há eruditos, não há sábios que possa mexer naquilo, porque aquilo foi selado aberto. Quando estava selado fechado, a Bíblia, com os 7 selos, fechado, ninguém podia abrir. A Bíblia diz, nem olhar para o livro podíamos. Mas agora, Apocalipse 10 veio e abriu o livro e selou
o livro aberto. Amém. Olha, se isso não ajudar, nada mais ajuda. Depois que você está selado, acabou. O diabo não pode entrar mais. Irmão Brana chega ao ponto de expressar assim, para o diabo entrar em você que está selado com o Espírito Santo, o diabo tem que ser justificado, santificado e batizado com o Espírito Santo. Para ele entrar em você. E não tem condição, porque o diabo nunca vai ser justificado por Deus. O diabo nunca vai ser santificado. Muito menos o diabo vai ficar cheio do Espírito Santo. Então, para ele entrar num crente que tem o Espírito Santo, o diabo teria que ser igual ao crente. E não tem jeito. Por isso que você não pode pensar que o selo do Espírito Santo é língua estranha. E nem tampouco pensar que o selo do Espírito Santo é cabelo comprido, roupa comprida. Você tem que ver o que é o selo do Espírito Santo. É uma fé genuína na palavra revelada do dia. E para ir mais profundo hoje, é uma fé revelada na palavra que hoje está sendo pregada, o ministério da esposa de Cristo. Quem não recebe esta mensagem que William Branham pregou, do Cordeiro sair do trono, tomar o livro, converter em leão e revelar, abrir os selos e selar o livro agora aberto. Se a pessoa não aceita aquilo, ela não tem o Espírito Santo. Ela engana a si própria. Porque senão você vai ter que dizer que o pentecostal está certo porque ele disse que falou língua tem o Espírito Santo. E você também disse que porque crê na mensagem do profeta tem o Espírito Santo. O irmão Brana, antes dessa luz, irmão Brana cria que o amor era evidência. Deus veio e falou para o irmão Brana, não é o amor, é fé genuína na palavra do dia. Oh, meus irmãos, sabe de uma coisa? A palavra do dia hoje não é a primeira e segunda etapa. A palavra do dia é que o Cordeiro saiu do trono. Essa é a palavra do dia. Se a pessoa não tem fé na palavra do dia, ela não tem o Espírito Santo hoje. Ela teve antes de conhecer essa mensagem. Mas depois que conheceu essa mensagem, aquele tempo dela terminou também. O tempo metodista terminou, o tempo luterano terminou, o tempo pentecostal terminou, o tempo da primeira e segunda etapa terminou. E agora é tempo da terceira etapa. Terceira etapa não é conversa, não. Se um pregador diz que prega a terceira etapa, pergunta se o último eleito entrou e diz que não, diga, você é um mentiroso. Você não prega a terceira etapa coisa alguma, você está enganando os outros. Se ele diz a terceira etapa, eu estou pregando, você pergunta para ele, o Cordeiro saiu do trono, tomou o livro, converteu em leão? Não, não é assim. Não é assim, você está mentindo para o povo. Porque é assim, William Branham diz que é assim, e está selado assim. Não está selado fechado mais, está selado aberto. O tempo terminou. E como que você sabe? Vamos a mais uma mensagem. Não vou ler muito mais. Eu creio que isso daqui já dá. Coisas que vocês já conhecem, já ouviu eu falar várias vezes. Mas tem que ouvir mais uma vez. Eu vou ler aqui o 148. Deveria ler até o 149. 150. Precisava até começar no 147. Você lê em casa para você ver o que o irmão Branham ensina, por que o tempo terminou. Você vê no parágrafo 150, com a atração sobre a montanha, ele diz assim: e toda a ciência, através de Tuxos, ainda eles estão escrevendo peças e colocando nos jornais. Lá atrás, no Monte Lemmon, as grandes máquinas fotográficas não viram isto, se levantando de onde estávamos de pé, flutuando
em direção oeste. Vamos voltar aqui. As grandes máquinas, os jornais, os grandes homens escrevendo sobre aquilo, as grandes máquinas tirando foto daquilo. E irmão Branham está dizendo aqui, ó, não viram. Não viram isto. Mas depois eles querem falar de uma coisa que eles não viram. Se a pessoa não viu, como que vai falar? Você tem que ver primeiro. Você vai testemunhar de uma coisa que você não viu? Você é uma testemunha falsa. Você só pode testemunhar se você viu. Se alguém te chama para testemunha, você tem que ter visto completamente aquilo. Se não viu, você não serve para testemunhar. E como que vai testemunhar agora desta nuvem, que ele fala aqui no parágrafo 147, que veio no Monte Pôr do Sol, e que era a deidade suprema? Ele diz: nenhuma outra voz, nenhum outro Deus, nenhum outro nada. Nele, quer dizer, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Os anjos, eles mesmos eram a sua peruca. Amém. Os anjos eram a peruca, porque estavam com a peruca branca. E aquela peruca branca, em Cristo, foi formada pelos anjos. E no parágrafo 150, com a atração sobre a montanha, ele diz que aquelas máquinas não viram isto se levantando de onde estávamos de pé, flutuando em direção oeste, mostrando que o tempo havia terminado. Isso daqui, irmão, você não pode, de maneira alguma, contradizer estas coisas. Perguntas e respostas. Ele disse, na verdade, que o tempo não terminou. Mas você sabe que é o tempo do mundo, que vai terminar em novos céus e nova terra. Mas aqui Efésios 1, verso 10, Efésios 1, 10, diz dessa dispensação da plenitude do tempo. E isso termina na era de Laodiceia, quando Cristo saiu da era. Apocalipse 3:20, batendo na porta, porque ele já estava do lado de fora, com a mensagem do seu profeta, no tempo eterno do Espírito Santo, trazendo para nós esta mensagem fora da era de Laodiceia, fora desse tempo. Essa mensagem aqui é uma mensagem que você está sentado em regiões celestes para poder ver, para poder ouvir essas verdades. Mais uma vez vou repetir. Eles não viram isto se levantando, que era a nuvem se levantando, foi formada, assim começou aqui, e ela foi formando uma nuvem. E o profeta foi levado para aquela nuvem, onde aqueles anjos formaram aquela peruca. Irmão Branham estava lá em cima. Agora, é irmão Branham que está dizendo aqui, ó, mostrando que o tempo havia terminado. Então, gente, o tempo que terminou é o tempo dos gentios, é o tempo das eras. Se você quiser algo mais, você tem que saber que o tempo que você está vivendo agora é o tempo de receber a revelação. Porque não é tempo dos gentios receber, é tempo do eleito receber a revelação. Porque o tempo dos gentios acabou. Aí alguém diz: mas você não é gentil? Só que é gentil eleito. Tem o gentil eleito e o não eleito. Deus tirou um povo dentre os gentios para o seu nome. Amém? E é para este povo que ele vem e diz: olha, o tempo terminou assim, para que fosse aberto o livro. Tinha que terminar a era. O último eleito tinha que entrar, conforme está no quarto selo 60 e primeiro selo 52. Quando o último entrasse, a coisa seria revelada. Então, isto aconteceu. Está selado, revelado.
Está selado, aberto. Amém? Então, eles não viram isso, mas isto veio provar que o tempo havia terminado. Isso não podia ir mais um pouquinho ali. Está na costa oeste. Aquela nuvem não podia nem andar mais um pouco. Já estava na costa oeste. Ela já ia entrar num outro país. Mas ela veio no tempo final, no oeste e no final daquela montanha, lá no oeste, mostrando que o tempo havia terminado. O entardecer tinha chegado para o Evangelho, o entardecer chegou para o nascimento. Zacarias 14, 6 e 7 era o nascimento do profeta, mas quando ele pregou os selos, já era o entardecer, o anoitecer da sua mensagem, porque ele mesmo disse: eis aí vem o esposo. E era meia-noite no relógio divino, eis aí vem o esposo. Então não é contradição você ver duas coisas aqui na mensagem. Não, você tem que saber posicioná-las. É para isso que tem apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. E se não dá conta de posicionar essas coisas, não pregue. Não pregue, não fale sobre elas, porque você não dá conta. Você sabe que tem os dois lados. Então veja, um lado da era termina no arrebatamento, o outro lado terminou para os selos serem revelados. Isto é claro. O intervalo 29 a 30, 31, primeiro selo também, 30 a 31, você vai ver, teve que terminar a intercessão para o selo ser revelado. Tinha que terminar o tempo para o selo ser revelado. Então tudo está revelado quando o Apocalipse 10 cumpriu de 1 a 7. Tudo foi revelado. Amém. Senhor, te damos graças, porque aqui vemos que o tempo acabou. O tempo terminou para os gentios. O que falta agora é só o gentil eleito ver que ele está dentro de outro lugar que chama-se eternidade, que é a era eterna, o Espírito Santo, onde seu profeta veio para poder ligar o corpo com a cabeça, que é Cristo. E esta mensagem é que faz a ligadura de toda a Escritura, Senhor. O Apocalipse está aqui na copa da pirâmide de toda a Bíblia, formando esta pirâmide da Bíblia e mostrando a pedra de coroa, Jesus Cristo, ontem, hoje e para sempre. Obrigado, Pai, por esta luz. Mas uma coisa eu peço, que se esta luz tem que alcançar o eleito gentil, Senhor, o que eu puder fazer, dá-me graça para fazer, para levar esta mensagem mais clara, trocá-la mais em miúdo, para que eles possam entender, pelo Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.